Biografia do autor José Saramago. José de Sousa Saramago foi um escritor português. Nasceu a 16 de novembro de 1922, na aldeia de Azinhaga, em Portugal, e faleceu a 18 de junho de 2010, na ilha de Lanzarote, em Espanha. É amplamente conhecido como um dos mais importantes escritores contemporâneos da língua portuguesa e um dos mais importantes romancistas do século XX. Saramago cresceu numa família humilde e teve uma infância marcada pela nobreza e pela difícil realidade da zona rural portuguesa. Durante a sua juventude, Saramago trabalhou em diversos empregos, incluindo serralheiro mecânico e funcionário público. Simultaneamente, envolveu-se com atividades políticas de esquerda. A sua participação política e as suas convicções ideológicas profundamente enraizadas influenciaram significativamente a sua obra literária. Saramago começou a sua carreira literária ao publicar o seu primeiro romance, Terra do Pecado, em 1947, mas só alcançou reconhecimento internacional décadas mais tarde. O seu estilo literário é único, pois este caracteriza-se por longos períodos de frases e pelo uso inovador da pontuação, visível na obra intitulada Memorial de Convento, em 1982, uma recriação histórica da construção do Palácio Nacional de Mafra, em Portugal. No entanto, foi com o romance O Evangelho segundo Jesus Cristo, em 1991, que Saramago alcançou notoriedade internacional, embora tenha sido alvo de polémicas, levando o autor a exilar-se em Espanha. Em 1998, José Saramago foi homenageado com o Prémio Nobel de Literatura, tornando-se assim o primeiro escritor da língua portuguesa a receber tal honra. Memorial de Convento é uma obra literária que retrata o contexto histórico e social do século XVIII em Portugal, especialmente durante a construção do Palácio Nacional de Mafra. O livro apresenta uma variedade de personagens que representam diferentes aspectos da sociedade da época. As personagens principais incluem Baltasar Mateus, 7 sóis, um ex-soldado, e Ebelimunda 7 luas, uma mulher misteriosa que possui o dom de ver dentro das pessoas. Através destas personagens, Saramago explora as vidas dos trabalhadores comuns envolvidos na construção monumental do convento, destacando as suas lutas, aspirações e a dura realidade quanto às condições de vida. Desta forma, o autor pretende tirar do anonimato, individualizando-os em personagens diferentes. De facto, Saramago critica as injustiças sociais e as hierarquias opressivas, enquanto destaca a humanidade compartilhada por todos os estratos sociais. Através das histórias entrelaçadas das personagens e das descrições detalhadas do ambiente histórico, Saramago cria um retrato multifacetado da sociedade portuguesa do século XVIII, oferecendo uma reflexão profunda sobre temas como o poder, a religião, o amor e a liberdade. Vamos falar sobre o capítulo onde o autor dá ênfase à personagem coletiva, o povo, que, segundo Saramago, é o verdadeiro protagonista. Com efeito, o povo atravessa toda a narrativa numa construção de figuras que, embora corporizadas por Baltasar e Ebelimunda, tipificam a massa coletiva e anónima que construiu o convento. O povo vive na completa miséria física e moral, visto que a religião tem uma grande influência sobre esta classe social, pois esta cria milagres, feitiçarias, entre outros. A crítica e o olhar mordaz do narrador enfatizam a escravidão a que foram sujeitos 40.000 portugueses, para alimentar um sonho de um rei megalómano ao qual se atribui a edificação do convento de Mafra. A necessidade de individualizar as personagens que representam a força motriz que ergueu o Palácio de Convento sob um regime opressivo é a verdade elegia de Saramago para todos aqueles que, embora ficcionais, traduzem a essência de ser português, com grandes feitos, grande esforço e capacidade de sofrimento, e até mesmo algumas mortes. Este povo humilde surge como o verdadeiro obreiro da realização do sonho de D. João V. A Epopeia da Pedra. A Epopeia da Pedra não é apenas uma narrativa sobre a construção física do convento, mas também uma metáfora, pois revela as condições sociais, económicas e políticas da epopeia. Destacam-se as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e a sociedade em geral, bem como os desafios enfrentados pelos protagonistas do romance, Baltasar e Ebelimunda, que estão envolvidos nesse empreendimento monumental. Muitos elementos do povo eram forçados a trabalhar para a construção do convento, com o intuito de acabar no aniversário da Sua Majestade. Para tal, o povo era submetido a condições precárias, sem higiene nem alimentos, vivendo numa aldeia perto do convento, chamada Ilha da Madeira, em barracas sobrelotadas de população. Essa parte da história também enfatiza a opressão do Estado e da Igreja, a desigualdade social e as questões do poder e corrupção.
Ao longo da narrativa, a construção do convento é, por outro lado, um símbolo do poder absoluto do monarca e da Igreja e, por outro lado, revela as injustiças e o sofrimento do povo. De tanto sofrimento e violência surge uma explicação para as iniciais de Mafra: mortos, assados, fundidos, roubados, arrastados.